meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre a série Gilmore Girls, série de televisão Gilmore Girls, Rory Gilmore e o que essa personagem pode ensinar pra gente sobre energia feminina. Se você tá chegando aqui agora, não conhece meu canal, eu tenho sempre que dar aquele disclaimer, né? Falar um pouquinho sobre quem eu sou. Eu sou a Marina, eu sou astróloga, eu sou taróloga, sou tradutora. E aqui nesse espacinho na internet, nesse pequeno espaço no YouTube, eu falo sobre tudo que eu acredito que pode melhorar a nossa vida. Por isso a astrologia e o tarô. E também falo sobre energia feminina, que é um estudo, né, que eu comecei a partir da astrologia e acabei entendendo que era um mundo a ser pesquisado e compreendido, e graças a Deus, desde então venho ajudando algumas mulheres e ajudando a mim mesma também, né? Aprendendo cada vez mais sobre energia feminina, feminilidade, essa parte tão importante da natureza feminina, né, da nossa constituição feminina, que está um pouquinho abandonada nesses últimos anos, nessas últimas décadas, digamos assim, e que prejudicou muito a perda desse lado feminino, desse polo energético feminino, acabou atrapalhando muito a nossa ação no mundo e a nossa, principalmente para as mulheres, essa capacidade de sentir prazer, de ser feliz, de confiar, de ter fé, enfim, coisas que são muito importantes para o feminino e que estão um pouquinho perdidas. A gente está tentando reconquistar isso. Se você não assistiu nenhum dos meus outros vídeos sobre energia feminina, dá uma olhadinha na playlist, mas basicamente é o seguinte: vivemos em um mundo masculino, né? Onde as habilidades e as qualidades, digamos assim, mais belas, ou as mais desejadas, ou as mais recompensadas, reconhecidas, são as qualidades masculinas, ou seja, da energia masculina. Ação, proatividade, habilidade, capacidade, rapidez, assertividade, enfim. Esse é o polo masculino, digamos assim, das energias, que é geralmente mais recompensador no mundo real, no mundo material, enquanto a parte mais feminina, a intuição, a doçura, da cordialidade, da harmonia, né, que são características que a gente encontra mais no polo feminino da natureza, elas são deixadas de lado. Então o que acontece é que a gente acaba desenvolvendo muito o nosso lado masculino para poder viver no mundo, para poder ser bem sucedida nesse mundo, e o nosso lado feminino, a nossa parte mais básica, né, aquela parte que é essencial para a nossa natureza como mulher, acaba ficando relegada ali para um cantinho e sofrendo, não sendo alimentada, não sendo cultivada. Eventualmente a gente acaba estressada, triste, insatisfeita, sem saber muito bem o que fazer com a vida. Então a energia feminina para a mulher, ela é extremamente importante até para a gente saber o nosso propósito de vida. Fiz essa abertura, expliquei um pouquinho, volto a dizer, se você quiser saber mais, entra aqui no canal, na playlist Energia Feminina, e lá tem uma série de informações bacanas sobre feminilidade e energia feminina, ok? Agora vamos falar sobre Gilmore Girls. Eu costumava assistir Gilmore Girls quando eu tinha ali meus 11, 12 anos. Sentava com a minha mãe para tomar um cafezinho de tarde e a gente assistia pelo canal Warner. Quem é daquela época talvez lembre. Era o canal que transmitia Smallville. De tarde eu sentava para tomar um cafezinho com a minha mãe e a gente assistia Gilmore Girls juntas, o que era muito divertido. Porque para quem não conhece a história, o enredo de Gilmore Girls, é a história de mãe e filha, tanto que a tradução no Brasil ficou tal mãe, tal filha. No enredo nós somos apresentados a Lorelai Gilmore, que é uma mulher ali dos seus 34, 35 anos, que apesar de jovem, já tem uma filha de 15 anos, né? Então ela teve ali um bebezinho com 15 anos, foi uma mãe adolescente. Ela é filha de pessoas muito privilegiadas financeiramente, de status social, mas ela rejeitou esse estilo de vida, foi procurar a vida dela, acabou se tornando gerente de uma pousada. Ela está desligada dos pais, que representam, digamos assim, esse status social lá americano, enfim. E ela cria a filha dela numa cidadezinha super caricata, engraçada, divertidíssima. E essa relação entre a mãe e a filha, e como muitas vezes a mãe tem aquela coisa da imaturidade, porque apesar de ela ter 34 anos, ela não teve como viver a adolescência.
Ela estava sendo mãe na adolescência, então ela teve que virar adulta sendo criança, sendo menina. Então ela tem uma série de maturidades, a própria personagem da mãe, da Lorelai. E a Rory, que é a filha, parece muito mais madura que a própria mãe. Talvez porque a gente... Lembrem que a gente sempre fala aqui no canal sobre as energias, tudo precisa de equilíbrio. É muito comum a mãe ser pra frentex, ser moderna, ser progressista, e a filha às vezes ser um pouco mais conservadora, mais certinha. A gente acaba sempre se equilibrando, né, na vida, seja em polos feminino e masculino, ou uma amiga é mais introspectiva, a outra é mais extrovertida. A gente acaba sempre se equilibrando na vida. As energias nunca ficam iguais, tá? Então você tem ali a mãe que é um pouco mais engraçada, um pouco mais... desligada, arrojada, que a própria filha de 15 anos, que parece muito mais séria, é aquela menininha ali que gosta de ler, tem um monte de livros, está sempre lendo um livro, um clássico, né? Isso é um ponto que é muito delineado durante a história, né? Fica bem enfatizado que a Rory era uma menina dos livros, ela gostava de ler, e daí a minha identificação com Gilmore Girls quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos. Eu pessoalmente passei uma época muito difícil quando eu tinha ali os meus 11, 12, né? Na escola foi particularmente difícil. Eu sofri aquele bullying, essa palavra que hoje em dia é muito usada. Eu passei por uma brabeira naquela época. Então, para mim, os livros meio que funcionaram como um escape daquela situação que era bem difícil na escola, né? Então eu me identificava com a Rory porque a Rory gostava de ler e eu também gostava de ler, eu estava sempre com um livro na mão, eu passava os meus intervalos da escola lendo, na biblioteca, enfim, e era a mesma coisa que a Rory na série, então eu me identificava muito com ela. A personagem tinha aquela coisa da faculdade, no caso ela e a mãe sempre desejaram que ela fosse para Harvard, Universidade da Ivy League americana, enfim, considerada uma das melhores faculdades, universidades do mundo inteiro. Então você tem ali uma espécie de expectativa da mãe, de certa maneira, de que a filha faça aquilo que ela nunca fez, né? Que é se formar na universidade, já que a mãe engravidou muito cedo e teve logo que conquistar a vida, enfim, trabalhar, ter dinheiro, ela não teve como seguir uma carreira acadêmica ou nada do tipo. Então a Rory é, de certa maneira, um escape de desejo, de realização da própria mãe. Então, apesar de a personagem da Lorelai parecer muito de boa, digamos assim, e permissiva em certos aspectos, ela não é. Ela tem expectativas para a filha dela e essas expectativas estão ligadas àquilo que ela não fez, que ela deseja que a filha realize. O que é muito comum na relação mãe e filha, tá, gente? É muito comum a mãe projetar insatisfações e desejos incompletos na filha. Com o passar dos anos, eu fui me identificando cada vez menos com a personagem. Eu me identificava muito com ela quando eu tinha ali os meus 10, 11 anos, 12. Conforme o tempo foi passando, eu fui perdendo interesse na série e fui perdendo interesse na própria Rory. Porque a personagem, ela vai sofrendo algumas transformações e conforme ela vai entrando ali na adolescência de fato, enfim, começa a namorar, ela vai para uma escola ali de preparação para a universidade, que era bem competitiva. A vida dessa personagem dessa menina, né, era o futuro. O futuro era o presente para Rory. Ela estava sempre se preparando para o momento que ela ia passar para Harvard, que ela ia para a universidade, que ela ia se tornar brilhante, né? E eu fui perdendo cada vez menos o interesse. A personagem em si começou a se perder um pouco, a série foi se perdendo um pouquinho, e eu devo admitir que em um certo ponto eu parei de assistir Gilmore Girls. Ali com meus 15, 16 anos eu já estava fazendo muitas outras coisas na minha vida e realmente sentar para assistir Gilmore Girls não acontecia. Eu fui reassistir a série depois de adulta e terminar de assistir e também assistir essa nova versão que fizeram, né? Esse reboot, como se fala, acho que é reboot, né, que se fala em inglês, é como se fosse uma revisitação da série 10 anos depois do fim, na qual a gente vai ver ali a Rory já adulta. Aqui é que a gente vai entrar no que interessa para nossa especulação, estudo sobre energia feminina. Durante toda a série Gilmore Girls, a gente acompanha a Rory como uma personagem que tem um futuro brilhante, tá? Então,
todo mundo tem a expectativa de que ela vai se tornar uma grande jornalista. Ela sempre quis ser uma grande jornalista, uma jornalista famosa, né? Jornalista investigativa. Então o sonho dela é esse, durante ali anos e anos e temporadas da série, era isso que ela queria realizar. Ela, como eu falei, a personagem nunca está totalmente no presente. Você não vê a Rory ter prazeres, trabalhos criativos na vida dela. Ela está sempre estudando ou lendo. Ou seja, a vida presente está sempre focada no futuro. Falei para vocês, basicamente a personagem ela está sempre vivendo aquela expectativa da mãe para o futuro dela. Eu até acreditar que é a expectativa dela, mas a gente entende que é a mãe que projeta isso na filha, de certa maneira. A coisa que eu sempre pensei enquanto assistia Gilmore Girls é que a personagem da Rory, ela não era exatamente aquilo que ela pensava ser, né? Ela era uma menina muito introvertida até certo ponto, apesar de ela se dar bem em trabalhos em público, em falar em público. Ela não era exatamente tímida, ela era definitivamente mais introspectiva do que extrovertida. E ela não me parecia o tipo de temperamento para uma mulher que desejasse ser uma jornalista, principalmente uma jornalista investigativa de campo, né? Que é aquela mulher que ela tem que estar na rua, ela gosta de gente, ela gosta de estar no mundo. A personagem da Rory nunca me bateu como esse tipo de personalidade. Lembrem, eu me identificava com a Rory. E eu realmente não... Eu sempre fui muito mais introspectiva do que extrovertida, apesar de que eu me saio muito bem se eu tiver que falar em público, se eu tiver que me orientar, eu vou, mas se você deixar na minha conta, eu prefiro ser mais quietinha. E eu me identificava com a Rory por causa disso. Então a ideia da Rory como uma jornalista investigativa era algo que eu, como alguém que analisa a personagem, não conseguia casar a personalidade dela verdadeira, a identidade dela, com aquela persona que ela tinha para ela. Acontece uma situação específica quando a Rory está já na faculdade, em que ela recebe uma crítica de um homem que seria ali um grande empresário, um grande dono de jornais e da comunicação, enfim. E esse grande empresário da comunicação diz para ela que ela não servia para ser jornalista, que ela não tinha aquilo que era necessário para ser uma jornalista. E para mim esse foi um dos grandes momentos na história em que ela tinha a oportunidade de mudar a maneira como ela via a própria profissão do jornalismo, já que alguém que tinha conhecimento da área estava dizendo para ela assim, olha, eu não acho que você dá para isso. Só que a série mostra essa situação de uma maneira muito negativa. Então, ao invés de ela ouvir, talvez, uma crítica pela primeira vez, porque a personagem da Rory, se você nunca assistiu Gilmore Girls, ela sempre foi muito mimada, tá? Ela era considerada a garotinha dos olhos de todo mundo. Ela ia ser brilhante, lembrem disso, deixem isso bem fresco na cabeça de vocês. Ela seria brilhante. Então, a primeira vez que ela recebe essa crítica, ela cai do pedestal e era a chance dela de talvez fazer aquele caminho da jornada da Virgem. Se você ainda não viu esse vídeo, eu tenho um vídeo aqui sobre a mitologia da jornada da Virgem, digamos assim, da mulher que descobre o sonho dela e ela segue atrás desse sonho. Seria talvez o momento certo para Rory seguir esse sonho, mas ela não é isso que acontece, né? Quem já assistiu, eu não vou ficar dando spoiler aqui, né? Não é o objetivo do vídeo analisar cada acontecimento de Gilmore Girls, mas o que isso interfere na questão da energia feminina, o que a gente pode aprender com Gilmore Girls sobre energia feminina. Ela tem esse momento no qual seria ótimo para ela se conectar com o sonho dela, que para mim que assistia eu acho que ela deveria escrever. Uma pessoa introspectiva que ama ler, talvez ela goste de escrever, talvez ela devesse ser uma escritora, não uma jornalista de campo. Né? Então, isso é eu observando a personagem do lado de fora, ok? E aí eu jogo para vocês um comentário que é o seguinte: quem aqui não sabe, eu falei lá no início, eu sou astróloga, e na astrologia a gente tem dois conceitos, né? A gente tem o Sol, que é a identidade, e temos o ascendente, que é a persona. Né? O ascendente não é você, seu Sol é você. Então, muitas vezes a gente se perde no personagem que é o nosso ascendente e esquece que para ser feliz e estar ali, digamos assim, satisfeito pessoalmente com quem você é,
você precisa respeitar a energia do seu sol, ok? Então eu acredito que o que acontecia com a Rory é que ela tinha essa persona da jornalista, da mulher que ia ser uma mulher poderosa, famosa, reconhecida publicamente, ganhar um Pulitzer ou algo do tipo, aquela ideia que a mãe projetou nela, aquela coisa de que ela não conseguiu fazer uma faculdade, né? Então a filha tinha que fazer a faculdade, a filha tinha que ser bem-sucedida no mundo para ela ter esse valor, digamos assim. É muito difícil ser honesto consigo mesmo quando existe uma grande expectativa em relação a quem você deveria ser. E o que eu sinto com a personagem da Rory, e aí eu quero que todas as meninas que estão me assistindo entendam e vejam bem no que isso toca vocês aí. Quem eu sou versus quem alguém queria que eu fosse, ou o que eu deveria ser na visão social, pública, familiar, enfim. Aqui existe um conflito, né? A personagem da Rory, ela é uma menina que nasce ali em 1980 e alguma coisa, então nos anos 80. Então ela tem a gente pode fazer uma comparação com muitas mulheres que estão me assistindo aqui, né? Todo mundo que tem aí 40, 30, enfim, até os 20, de 27 para cima, talvez tenha vivenciado um pouco disso, né? As novas gerações, eu acredito que já estejam um pouco mais livres em relação a essa questão da profissão, da carreira. Mas quem nasceu nos anos 70, 80, 90, eu acredito que tem realmente uma responsabilidade muito grande em você escolher uma carreira ali com 17, 18 anos, e muitas pessoas dessa geração vieram de pais que não tinham faculdade, que não foram para o terceiro grau, digamos assim. Então havia essa expectativa de que você fosse a primeira pessoa, talvez, da família que fosse. Vejam bem, era mais ou menos, de uma maneira diferente, era parecido com o que a personagem passa ali no livro. Ela tem que ser aquilo que a mãe dela não foi para satisfazer a vontade que a mãe dela tinha. Uma das coisas que a gente aprende na astrologia é que o sol é algo que a gente vai conhecendo aos poucos. Ou seja, a nossa identidade não é algo que se revela pra gente de uma hora para outra. Você não nasce sabendo quem você é. Na verdade, quando você nasce, você nem sabe que você existe. A consciência que você vai ganhando é aos poucos. E assim é o sol na astrologia. E assim é na vida. Você vai ganhando consciência da tua identidade aos poucos. E nisso a gente comete alguns erros, é normal, porque você ainda não sabe aquilo que você realmente quer fazer, ou aquilo que realmente vai te trazer felicidade. Então, no caso da Rory, ela permanece durante muito tempo quando você assiste a série. Como muitas mulheres da nossa época, ela tem um foco de carreira, de profissão, de ser especialista em algo, de ser reconhecida por uma profissão, por uma carreira. Mas se você for observando a personagem, você vai ver que faltam algumas coisas na vida dela. Faltam, talvez, mais amizades. Ela tem uma amiga, mas faltam amizades, falta vida social, falta algum escape criativo na vida dela. Você não vê essa personagem pintar, escrever, desenhar. Ela gosta de ler, mas ela não escreve. Isso é muito estranho. A personagem, ela é vazia de uma série de partes da nossa natureza que compõem o todo da nossa vida. Quando você vive apenas, e aí a gente entra numa questão de energia feminina aqui, quando você vive apenas para cumprir um propósito do futuro, definitivamente você não vai estar feliz, porque você ainda está tentando satisfazer algo que não chega, né? Você está sempre no futuro, então você está sempre num modo de satisfazer algo e não estar satisfeito hoje. Uma das consequências da gente seguir o caminho que uma outra pessoa projetou pra gente é estar infinitamente perdido. Você vai para sempre estar perdido, porque na verdade você não sabe o que você quer da sua vida. Ao invés da personagem da Rory, ela observar, ela ter a capacidade de se conectar com o que ela realmente queria, talvez seguir um caminho na escrita, escrevendo, escrevendo literatura ou ficção, qualquer coisa do tipo, ela segue o caminho que era esperado dela, né? Aquilo que ela acreditava que ela tinha que fazer para ser aquela mulher de sucesso que ela se imaginava sendo. E ela realmente se torna ali uma jornalista. Quem já assistiu essa nova
essa nova temporada criada pela Netflix, sabe que ela acabou realmente virando uma jornalista medíocre. O máximo que a personagem conseguiu ser, aquela personagem que quando você assiste a primeira temporada de Gilmore Girls, ela ia ser a menina brilhante, ela ia ser a mulher brilhante. Ela acaba se tornando medíocre. Porque toda vez que você faz algo que não é pra você, quando você tá seguindo um caminho que não é o seu, você só vai ser medíocre. Você nunca vai conseguir ser o melhor naquilo ou maravilhoso naquilo, porque simplesmente aquilo não foi feito pra você. Ou você não foi feito pra aquilo. Então a gente novamente se conecta com essa personagem, agora já uma mulher de 35 anos, que está literalmente no fundo do poço profissional. Ela não consegue trabalho, não consegue se realizar. Tem uma cena, gente, que é clássica aqui pra quem assistiu. Ela tá fazendo uma entrevista, né, ali pro jornal, que ela ia escrever uma matéria para poder começar a trabalhar no jornal. E ela vai entrevistar a pessoa e ela acaba dormindo durante a entrevista. Então, assim, o interesse dela no trabalho dela era tão grande que ela dorme. Um jornalista que não gosta de entrevistar, gente, não é jornalista. O jornalismo é curiosidade. Se você não é uma pessoa curiosa, você não serve para ser jornalista. Então, assim, a gente já dali você vê que a personagem, ela realmente, e eu que já dizia já há muito tempo que a Rory não servia para aquele papel de jornalista que ela sempre se imaginou sendo e que a mãe sempre quis que ela fosse, eu falei, eu tinha razão. Eu tinha razão. Vamos ver o que ela vai fazer com essa crise. E aí que a gente fala que muitas vezes essa crise da identidade é necessária para que você entre naquilo que você deveria fazer, no sonho, né? na realização da tua verdade. Então, às vezes, a crise é necessária. E ela vai passar por essa crise, enfim, vai voltar para casa, ali com 35 anos vai voltar a viver com a mãe na cidade dela. Vai pegar ali o jornalzinho da cidade, vai começar a trabalhar no jornalzinho da cidade, uma coisa que não tinha nada a ver realmente com uma mulher de 35 anos, que deveria ser brilhante. Lembrem disso, ela tinha que ser brilhante, gente. Não basta você ser você tem que ser brilhante. Tem uma coisa que vai mais contra a energia feminina, e a tua parte feminina aí, você que está me assistindo, é essa ideia de que você tem que ser brilhante e não você. Né? Você tem que ser excelente, você tem que ser maravilhoso e sensacional, mas sendo uma outra pessoa, né? Vejam, ela tinha que ser brilhante. Ela era para ser brilhante. Ela foi estimulada a viver a adolescência dela inteira no futuro, naquilo que ela seria no futuro. E no futuro ela não é absolutamente nada demais. Ela é só uma pessoa medíocre. Quer dizer, uma pessoa não, mas uma profissional medíocre. Então ela precisa realmente reavaliar a vida dela e reavaliar aquilo que ela está fazendo. Eventualmente ela faz o quê? Ela começa a escrever um livro, né? E aí a gente tem o personagem do Jesse, que foi namorado dela lá na adolescência, enfim. Quem não assistiu a série deve assistir. Vocês vão entender melhor esse vídeo. Mas ela vai se reconectar com o Jesse. E o Jesse é a parte masculina que a gente precisa muitas vezes. Porque bota a gente pra agir na vida, né? Bota as coisas pra acontecer. Às vezes um contato com um homem é muito bom pra gente que é mulher. Mesmo que aquele homem tenha partido do seu coração, ele fez você acordar para alguma coisa. O homem serve para isso. Quando a gente fala da nossa energia feminina, o contato com o masculino, o homem que vem para nossa vida, mesmo que ele não seja a pessoa com quem você vai ficar, ou que ele tenha partido do seu coração de alguma maneira, ele vai ser um estímulo para tirar você, muitas vezes, do transe da tua vida, tá? Se esse homem for um bom homem, né? Se ele for um homem que pode fazer isso. A gente não tá falando de um homem que puxa você para baixo, ok? Aí não, ele vai fazer o efeito contrário. Mas o Jesse, no Gilmore Girls, nessa nova temporada, ele faz justamente isso por ela. Ele já é um escritor. E ele dá a ela esse gás que ela precisava para começar o trabalho dela como escritora. Enfim, finalmente a gente consegue ver Rory Gilmore seguindo quem Rory Gilmore é. E não aquilo que ela pensou que ela deveria ser ou que outras pessoas projetaram para ela. E aqui a gente fala da energia feminina, que para a mulher é a parte objetiva feminina. Eu conversei com vocês sobre um livro algumas semanas atrás, eu sou péssima para data, gente, que foi Os Mistérios da Mulher, né, da Esther Harding. E ela vai falar nesse livro que a parte objetiva feminina é a parte feminina.
Geralmente essa parte é a que carrega para você a tua área mais espontânea, a tua área mais verdadeira. Então, para Rory, que viveu a vida dela inteira na energia masculina, de realizar algo, de ser uma mulher de carreira, de ser uma mulher bem-sucedida, ela precisa realmente tomar aquele tombo gigantesco, ali já na fase adulta, ali com 35 anos, e voltar algumas casinhas, né, para ela poder voltar no tempo mesmo, tentar fazer aquilo que ela não fez antes, que é entender quem ela é, se conectar com a energia feminina dela. Ou seja, vejam bem, como é que você se conecta com a tua energia feminina? Você volta para a raiz, gente. Você não vai para frente, você volta para a raiz. Você precisa da menina interior, do que aquela garota gostava, o que a Rory gostava de fazer quando ela tinha 15 anos. Ela gostava de ler, ela gostava de escrever, é isso, né? Então, muitas vezes, você nessa questão da crise, a energia feminina ela vai colocar você de volta dentro de você. Ela vai levar você para sua família, ela vai levar você para dentro da sua casa. É necessário uma espécie de retirada para a mulher ela entender quem ela é, né? E ela, de certa maneira, se reconectar com a energia feminina dela. Pra piorar, a vida dela não tá ruim só na parte profissional, né? Ali, já com 35 anos, ela também tem problemas afetivos, enfim. Ela trata os homens muito mal, né? Ela tem um namorado a quem ela trata muito mal. E quando você trata o sexo oposto de uma maneira manipuladora ou assim, você não trata bem o sexo oposto, tem alguma coisa errada, tá? Tem algum nível de ressentimento, alguma coisa do tipo. E ela tem um caso com um homem que já foi namorado dela anteriormente, que é um homem que tá noivo. Ou seja, ela é a outra. Enfim, tá tudo errado. Quem sabe ela colocando, claro, fica em aberto, isso não fecha ali não fecha essa questão dela nos relacionamentos, então a gente não sabe o que acontece, se vai ter uma nova temporada ou não. Mas na vida afetiva, então, o negócio tava tão ruim quanto na vida profissional. Por quê? Em nada ela está seguindo o coração dela. Em tudo ela estava tentando seguir o que era esperado dela. Eu pergunto a vocês, o que é ser uma mulher brilhante? Será que uma empresária famosa ou uma jornalista famosa, para usar ali a profissão que é, enfim, muito falada na série, uma mulher de carreira famosa, numa capa de revista sorrindo e falando sobre o que ela conquistou profissionalmente, será que isso é ser uma mulher brilhante? Você está lá na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Isso é ser uma mulher brilhante? Será que ser brilhante para o mundo, ser bem-sucedida para o mundo, te torna feliz? Eu tenho alguns exemplos de mulheres brilhantes. E eu vou usar uma aqui que ela era da minha igreja. Ela já faleceu há alguns anos atrás. Ela era professora, ela foi professora. Ela era catequista, ela foi ministra da Eucaristia na Igreja Católica. Para quem não sabe, o ministro da Eucaristia é uma pessoa que pode ministrar a comunhão no lugar do padre. É uma posição muito séria, tá? Ela liderava vários tipos de grupos na paróquia. Era uma pessoa muito doce. A gente chamava ela de tia Anitta. Ela era tia Anitta. Eu sempre chamei de tia Anitta. Eu nem sei, assim, pra mim ela era tia Anitta. Ela era extremamente respeitada, extremamente amada pelas pessoas da igreja e pelas pessoas da vida, as pessoas na vida dela. Ela era meio que o centro de tudo. Essa mulher nunca esteve na capa da Forbes. Ela não esteve. Mas ela era brilhante. E eu tenho certeza que ela foi feliz. Como mãe, como esposa, como professora. Então a questão é, será que esse sucesso todo, fazendo aquele link com a Rory, com a personagem, ela buscava tanto esse sucesso? Mas será que era esse sucesso que ia fazer ela feliz? Será que ser brilhante para os outros é o que satisfaz?
Eu sempre uso aquele exemplo da Miranda Priestly no Diabo Veste Prada, né? Uma mulher que ela era super... Ela entrava num lugar, as pessoas respeitavam ela. Se ela olhasse meio torta assim para uma roupa, o pessoal já se matava, né? Na vida pessoal, ela estava lá embaixo. Ela não era uma boa mãe porque ela não tinha tempo para os filhos. Ela não era uma boa esposa porque ela não tinha tempo para o marido. E a vida pessoal dela, quando ela tá ali dentro do quarto, só ela tá no chão. Então, será que ser brilhante para o mundo é suficiente para você ser feliz? Termos de energia feminina, não é. Fica aqui o aviso, não é. E é isso que a personagem da Rory, ela vai entendendo com muita parcimônia, porque realmente demorou muito para engatar ali, mas não interessa, gente. O que interessa é você entender, né? E você conseguir fazer as mudanças necessárias para você alcançar algum nível de felicidade. E felicidade para a mulher envolve energia feminina. O seu sonho e a sua verdade não está no reconhecimento do mundo, não está no que o mundo pensa de você, né? Mas no que você pensa e como que você reconhece os seus próprios sentimentos. O quanto você respeita aquilo que você é, aquilo que você quer, quem você é. Então a gente aprende ali com Gilmore Girls o que não fazer em termos de energia feminina, né? O que não fazer como escolhas para nossa vida, né? Não viver, e você que tem filhas mulheres, não colocar esse tipo de ideia de que ela tem que estar sempre no futuro, ao invés de ela estar vivendo a vida dela no presente, né? Uma coisa que eu até comentei isso com vocês um pouco mais, né, atrás do vídeo, que a personagem da Rory, ela não tinha prazeres. O prazer dela era estar com a mãe assistindo filme. Ela não fazia nada criativo. Ler não é fazer algo criativo. Eu amo ler, gente, mas não é. Não é. Então, assim, tudo aquilo que envolvia criatividade, na verdade, ela dizia que ela não era boa. Ela vivia para estudar e ser excelente. E quando ela realmente descobre que ela não era aquilo, ela não se tornou aquilo que imaginavam que ela seria, ela sofre uma queda muito grande da imagem que ela tem dela mesma. Então, viver o presente e pensar muito mais na realização emocional, na realização pessoal, interior, é muito mais importante do que no reconhecimento público, no sucesso. De que adianta, né, você ser super bem sucedida do lado de fora, mas quando você entra na sua casa, você não aguenta ficar com você? É meio complicado, né? Amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários se vocês já assistiram Gilmore Girls, se vocês gostam dessa série. Vocês pediram pra eu falar aqui, as meninas lá no Instagram, pediram pra eu comentar sobre a série. Um beijo. E não esqueçam de comentar, vocês que gostam, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.